Olá, amados, paz e bem, eu sou o presbítero Melquisedeque e estou aqui para os comentários da lição desta semana. Lições bíblicas da editora CPAD Classe de Jovens, primeiro trimestre de 2026. Como você sabe, nesse trimestre nós estamos estudando sobre salvação. E a lição de hoje é a lição de número 8, com o tema A Eleição na Salvação. É um tema complexo e um tema bastante debatido, controverso, principalmente entre calvinistas e arminianos. Mas nós, na medida do possível, faremos alguma comparação, mas sempre tentando ser fiel ao conteúdo da revista. Lembrando, meus irmãos, você que gosta de ministrar com slides na sua igreja, seja um assinante do ebdemfoco.com e você terá slides da revista CPAD 100% baseado na revista com imagem de qualidade prontos para serem usados. O conteúdo dessa assinatura contém slides das lições de adultos, slides das lições de jovens, mais bônus, slides de escatologia, slides de discipulado, sermões em PDF, curso básico de teologia e cursos diversos. Nós temos também um aplicativo do EBD em Foco. Acesse agora mesmo a Play Store do seu telefone e procure por EBD em Foco. E tenha acesso a todos os slides e subsídios produzidos pelo EBD em Foco na palma da sua mão. Para mais informações, acesse www.ebdemfoco.com ou entre em contato com a nossa equipe pelo WhatsApp 94 é o DDD 984092869. Muito bem, vamos então para o nosso comentário. O texto principal da lição se encontra em Efésios capítulo 1, verso 8, diz: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Duas questões são importantes aqui nesse texto. Primeiro, que Deus nos elegeu. É uma obra exclusiva de Deus e que ele nos elegeu com um propósito para que fôssemos santos, irrepreensíveis diante dele em amor. O resumo da lição nos diz: a compreensão da eleição nos impulsiona a uma vida de entrega total a Deus, refletindo sua glória e cumprindo o seu propósito no mundo. Esse tema é um tema debatido por arminianos e calvinistas, mas nesse caso, tanto arminianos quanto calvinistas defendem a mesma ideia, que quando nós compreendemos a ideia de eleição, isso deve nos levar a ter uma vida muito mais piedosa. Enquanto alguns argumentam que a ideia da eleição calvinista leva ao relaxamento e a ideia da eleição arminiana leva ao fardo, as duas visões defendem que quando você entende a eleição, especialmente no sentido de que quem elege é Jesus, e nesse caso, qualificadamente, não importa a mecânica, levando em consideração que quem nos elege é Jesus, que nós não temos mérito, nenhum merecimento, então isso deve nos levar a uma vida profunda de piedade. O texto bíblico da lição se encontra em Efésios 1, 3 a 14, eu não vou me deter no texto por uma questão de tempo. Vamos para a nossa introdução. A salvação e a eleição estão intimamente ligadas à obra redentora de Cristo, que por meio de seu sacrifício na cruz nos ofereceu o perdão e a vida eterna. Redenção é resgate, comprar de volta, ter a posse de volta. Redenção é o ato de Deus de resgatar os seres humanos das garras do pecado, das garras do mundo e do diabo. E salvação e eleição são elementos profundos e constantes nesta temática, eleição e salvação. Por isso, a eleição é uma escolha de Deus, não fundamentada em determinismo e incondicionalidades, mas em sua infinita graça e amor. Bom, como eu já disse, esse é um tema controverso entre arminianos e calvinistas. Os arminianos são mais deterministas e incondicionalistas, tanto que eles usam a expressão de eleição incondicional, no sentido de que não há condição ou uma pré-condição da parte do homem, seja um mérito ou uma resposta ou qualquer coisa que diga que ele tem alguma participação na salvação. Os calvinistas, eles defendem essa ideia da eleição incondicional, porque não há uma condição pré-existente para que nós possamos ser salvos, que obrigue Deus a nos salvar. Os arminianos
vão dizer mais ou menos a mesma coisa, mas dando ênfase à ideia da responsabilidade humana, de que o homem tem que responder com fé a esse chamado ao Evangelho. Deus nos escolheu porque em Cristo ele decidiu misericordiosamente nos chamar para uma vida transformada, dependente de sua graça. Assim, nesta lição, veremos que a eleição é um ato de amor que nos convida a nos entregar plenamente a Deus, vivendo conforme sua vontade. Você viu que o escritor aqui, que é um arminiano, usa a expressão convida. É um chamado, o evangelho é um chamado, enquanto que os calvinistas vão entender a ideia de, não de convite, mas de convencimento absoluto. Deus não é arbitrário, mas ele convence absolutamente o ser humano, e assim o ser humano é conquistado. Mas os arminianos vão defender que o evangelho é um convite e a pessoa precisa assumir a responsabilidade de aceitar ou não. Conceito bíblico de eleição. A eleição como parte do plano redentor de Deus. A doutrina bíblica da salvação é de grande importância. Ao refletirmos sobre ela, podemos nos perguntar como Deus elege os salvos para a salvação. Eu quero deixar bem claro que esta aula não visa um tratado teológico sobre arminianismo e calvinismo, até porque nós estamos falando para jovens e nós demandaríamos um tempo maior e explicações melhores sobre esse tema. Na verdade, a gente fala aqui, eu tenho consciência disso, muito mais para professores do que para os próprios jovens. Então, o objetivo aqui não é fazer um tratado teológico sobre soteriologia, arminianismo e calvinismo, mas é tentar explorar o máximo possível de questões práticas para que o professor ensine seus alunos. Por exemplo, a doutrina bíblica da salvação é de grande importância. Ao refletirmos sobre ela, podemos nos perguntar como Deus elege os salvos para a salvação. Essa é a grande pergunta. Aí vem o segundo slide e diz: a eleição bíblica para a salvação não é incondicional, mas condicional, ou seja, ela faz parte do plano de Deus para salvar o pecador, em que este deve respondê-la com arrependimento e fé. Aqui nós temos a pergunta: como Deus elege os salvos para a salvação? E aqui nós temos a resposta: a eleição bíblica para a salvação não é incondicional. Isso na perspectiva arminiana. Mas, sendo esta eleição incondicional ou condicional, nós temos uma questão que é maior do que essa, que é a responsabilidade. A responsabilidade do cristão. Uma coisa que tanto arminianos quanto calvinistas vão defender é que sem arrependimento não há fé para a salvação. Então, quando Deus elege, Deus, na concepção calvinista, Deus elege e produz arrependimento. Na concepção arminiana, Deus elege e transmite o evangelho para que a pessoa possa responder conscientemente, assim, adquirindo responsabilidade, arrepender dos seus pecados e crer. Assim, a eleição de Deus é condicional àqueles que ouvem e seguem a voz de Jesus, nosso Senhor. Ou seja, os arminianos estão dizendo que a eleição de Deus é condicional no sentido de que, primeiro, as pessoas precisam ouvir e, segundo, elas precisam responder obedecendo a Deus. Essa é a condição. A condição pregada por arminianistas não quer dizer que seja mérito, que o homem tenha mérito na salvação, mas que a condição é resposta e responsabilidade. O evangelho é pregado, a pessoa ouve e tem a responsabilidade de se arrepender dos seus pecados e obedecer a palavra de Deus. E isso de forma voluntária. É essencial entender que a eleição bíblica está fundamentada na obra de nosso Senhor Jesus, o verdadeiro eleito, e em nossa total entrega, né? Mais essa expressão aqui, total entrega, nossa total entrega. Isso é clássico dos arminianos, de aumentar ainda mais a responsabilidade do ser humano. Não que na teologia calvinista se exima as pessoas da responsabilidade. Não, porque a salvação em si, ela imbui a pessoa de responsabilidade de viver uma vida santa.
Deus escolheu um povo para si, com o propósito de ser testemunha de sua glória e de trazer salvação ao mundo. A eleição aponta para a obra de Cristo, o Cordeiro escolhido por meio do qual todos os crentes são eleitos para a salvação, que também é um ponto importante. Tanto calvinistas quanto arminianos vão concordar. A eleição é em Cristo. Fora dela não há nada. A eleição no Antigo Testamento, Israel como povo escolhido. Quando observamos a eleição no Antigo Testamento, percebemos que se trata de uma eleição corporativa. A eleição não é de uma pessoa exclusiva, mas de um povo, ou seja, a eleição bíblica para salvar não diz respeito a indivíduos, mas a um povo, exceto quando se refere a uma eleição para um ministério específico, como nos casos de Abraão, Davi e Jeremias. Essa mesma perspectiva será encontrada no Novo Testamento. Algumas questões sobre a eleição corporativa são bastante debatidas, né? Especialmente porque a Bíblia diz que a alma que pecar é essa que morrerá, e que a salvação é exclusivamente em Cristo. E uma pessoa, como o ladrão da cruz, por exemplo, ele não pertenceu a um povo, ele apenas creu. Ele creu e ele foi salvo, ele não pertenceu a um povo. Aquilo ali foi uma eleição individual, uma salvação individual, e não houve esse corporativismo. Então existem muitos debates em relação a isso. Mas, por outra razão, a igreja existe para que o povo de Deus esteja dentro da igreja. A igreja não é uma invenção humana, é criação de Deus. No Antigo Testamento, a eleição foi dirigida a Israel não por méritos do povo, mas pela graça de Deus, que é sempre essa verdade, né? O propósito da eleição de Israel era, claro, ser a nação por meio da qual a promessa de salvação para o mundo seria cumprida, especialmente pela vinda do Messias. Deus elege Israel e dá um propósito para Israel. É óbvio, infelizmente, Israel falha miseravelmente nesse propósito de ser a tocha no meio da escuridão, de ser a luz que ilumina a sala, de ser a cidade iluminada que está no topo do morro, que todos olham e veem. Na verdade, Israel se tornou muitas vezes como o povo das nações pecaminosas, o que era uma tragédia. A eleição no Novo Testamento, a igreja como povo eleito em Cristo. Agora, por meio da aliança realizada no Calvário, a eleição é cumprida em Cristo. A ênfase do Novo Testamento sobre a eleição recai no fato de que todos os crentes que estão em Cristo foram eleitos para a salvação. Por isso, ela continua sendo corporativa, né? A ênfase, segundo o comentarista, a ênfase do Novo Testamento sobre a eleição recai no fato de que todos os crentes estão em Cristo. Todos estão em Cristo. Dessa forma, há uma evidência ou uma indicação de corporativismo na salvação, o que não é aceito pelos calvinistas. Nesse sentido, a eleição se estende aos gentios por meio da pregação do evangelho, que é o meio pelo qual Deus determinou que as pessoas conheceriam a salvação, né, através da pregação do evangelho. A igreja, então, é chamada a viver conforme essa eleição, refletindo o caráter de Deus no mundo, né? Nós olhamos muito bem para isso e vemos muito bem essa realidade da eleição, né? Charles Spurgeon, apesar de ser um calvinista, ele dizia que não importa nós debatermos sobre eleição se nós não crermos em quem elege. A igreja é chamada a viver conforme essa eleição, refletindo o caráter de Deus. Nós temos que refletir o caráter de Cristo, não de Armínio ou Calvino ou de quem quer que seja. Essa discussão ela é muito tosca, que não tem mais espaço para ela, e o que nós devemos, como Charles Spurgeon disse, pensar em quem nos elege e não sobre a eleição nessa perspectiva tão vazia. Portanto, Deus chamou um povo para si em Cristo, e aqueles que ouvem sua voz e seguem seus passos são eleitos para fazer parte de sua obra no mundo, vivendo em harmonia com sua vontade. A eleição, tanto na perspectiva arminiana quanto calvinista, ela tem a mesma ideia: se conformar à imagem de Cristo. Ninguém é eleito para viver no pecado, que é uma coisa que as pessoas muitas vezes pensam, né? Aqueles que olham para a doutrina calvinista e dizem:
Já que eu sou um eleito, então eu vou viver no pecado e está tudo bem. Não. O eleito não foi chamado para viver no pecado. Isso é uma coisa completamente esdrúxula. Tanto na perspectiva calvinista quanto na perspectiva arminiana, se eu fui eleito para viver uma vida santa. Isso é óbvio. Isso é absolutamente óbvio. Ninguém que possa dizer, como Paulo diz lá, Paulo fala sobre isso lá em Romanos capítulo 6, se não me foge a memória, finalzinho do 5 para o 6, que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Que diremos então? Pecaremos ainda mais para que tenhamos mais graça? E Paulo responde, de modo nenhum. Se nós morremos pecado, como ainda viveremos nele? Né? Não faz nenhum sentido. Então, quando nós falamos de eleição, tanto na perspectiva arminiana quanto na perspectiva calvinista, tem-se esse foco. Nós fomos eleitos para viver segundo a imagem de Cristo. Ninguém pode dizer, eu sou um eleito, então eu posso viver qualquer tipo de vida, até uma vida em pecado. Isso é mentira. A eleição bíblica fundamentada em Jesus. Jesus, o eleito de Deus, o Cordeiro escolhido. Jesus é o eleito em um sentido único, pois ele é o Cordeiro de Deus, escolhido antes da fundação do mundo para realizar a obra redentora da salvação. Ele é o eleito, né? Inclusive eleito, lá no outro slide estava com letra maiúscula, e aqui está entre aspas no sentido de ênfase, para que entendamos que ele é o eleito supremo, no sentido de que sem ele não há nenhum tipo de salvação. É preciso estar em Cristo. Sua eleição inclui o sacrifício perfeito e definitivo que ele ofereceu em nosso lugar, garantindo assim a eleição de todos os crentes. Né? A eleição de Cristo, ele foi eleito para morrer mesmo, para padecer por causa dos nossos pecados. Ele é o primeiro eleito cujo sacrifício na cruz assegura nossa própria eleição em Cristo. Para nós, na perspectiva bíblica pentecostal, a eleição é profundamente cristocêntrica, pois tudo gira em torno de Jesus e da sua obra redentora. Né? A eleição é em torno de Cristo, é Cristo quem dá todas as bênçãos espirituais da eleição, é Cristo quem opera em nós tudo aquilo que precisamos para viver a vontade de Deus. Em passagem com 1 Pedro 1, 19 e 20 e Apocalipse 13, 8, vemos claramente que é em Cristo que nossa eleição se torna realidade, né? Como diz Pedro, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor. A eleição em Cristo, todos os crentes são eleitos nele. A eleição e Jesus Cristo estão intrinsecamente ligados, pois é em Cristo que somos escolhidos para a vida eterna, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Né? Jesus nos escolheu, Deus nos escolheu para sermos salvos em Cristo. Isso é importante. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos, nós somos escolhidos para sermos salvos em Cristo e vivermos uma vida santificada. A eleição não acontece fora de Cristo, mas por estarmos unidos a Ele somos chamados e eleitos para viver com Deus para sempre. Né? Isso aqui é importante. A eleição não acontece fora de Cristo. A eleição só acontece em Cristo. Seja qual a mecânica defendida por qualquer um que seja, sempre tem esse ponto crucial. Ninguém é eleito fora de Cristo. Ninguém pode dizer que é salvo fora de Cristo. Essa eleição está fundamentada na obra redentora de Cristo, que, ao sacrificar a sua vida por nós, nos dá acesso à graça divina. Portanto, a eleição é um ato de graça feito por Cristo que nos capacita a viver a vida eterna. A eleição, isso é claro, é óbvio, é um ato de graça. Nós não merecemos, nós não temos como nos salvar, mas Deus age de forma gloriosa e misericordiosa para nos abençoar. Logo, todos os salvos da igreja de Cristo são eleitos nele em conformidade com sua vontade. Todo crente salvo de verdade todo crente salvo de verdade foi eleito para viver uma vida que agrada a Deus. A eleição em Cristo, uma eleição com propósito. Isso é um ponto muito importante.
A eleição em Cristo não é arbitrária, mas está sempre voltada para o cumprimento de um propósito divino, né? Não é arbitrária. É interessante notar, e aqui eu preciso fazer essa defesa ao calvinismo, que nem mesmo os calvinistas defendem uma eleição arbitrária. A eleição incondicional é uma eleição por convencimento, não por arbitrariedade. O propósito da eleição é que os crentes vivam para a glória de Deus, refletindo o seu caráter e amor no mundo. A eleição em Cristo não é arbitrária, mas está sempre voltada para o cumprimento de um propósito. Deus nos convenceu, nos elegeu para refletirmos o caráter de Deus, o caráter de Cristo. E aqui, como diz o comentarista, para refletir o caráter de Cristo e o amor de Cristo nesse mundo. No entanto, essa vivência deve ser tanto deliberada quanto espontânea, pois nessa resposta à chamada de Deus precisa ser intencional e genuína, né? O que é importante, né? Toda salvação, ela tem evidências, né? Por que a salvação tem evidências? Porque nós somos seres responsáveis e nós precisamos mostrar para as pessoas o poder de Deus em nossas vidas. Nós somos responsáveis. Então, quando nós falamos da eleição, nós falamos também do chamado de Deus para que nós possamos ser semelhantes, no sentido que nós precisamos parecer cada mais com Jesus. A santidade e o serviço a Deus são aspectos essenciais dessa vivência, mas dependem da nossa disciplina, de nossa entrega totalmente a Ele. A eleição nos chama a viver de forma fiel e obediente ao plano divino para que tudo seja feito para a glória de Deus. Nós precisamos viver segundo a vontade de Deus, porque a nossa condição anterior era de mortos em delitos e pecados. Terceiro tópico, implicações da eleição bíblica. A eleição e o propósito global. A missão de proclamar as boas novas. A eleição divina não é uma escolha isolada, mas tem um propósito global, como vemos em Mateus 28, onde a missão de proclamar o evangelho é dada a todos os crentes. Mateus 28, Marcos 16 e 15, Atos capítulo 1, verso 8, 2 Coríntios 5 e 18, nos fala da nossa missão, nos fala do propósito de existirmos. Aqui em Mateus 28 nós temos o propósito de ensinar as nações, Marcos de pregar o evangelho a toda criatura, em Atos 1 e 8, sermos cheios do Espírito Santo para testemunhar, e em 2 Coríntios 5 e 18, que nós temos o ministério da reconciliação, a eleição de Deus. Deus nos elege para cumprirmos propósito. Deus não... Isso aqui é importante, viu? O professor, inclusive, pode... independentemente da sua visão teológica sobre soteriologia, se é arminiano ou calvinista, deve dizer isso para os seus alunos. Ninguém foi chamado, seja na perspectiva calvinista ou arminiana. Pode procurar um calvinista ou arminiano, que eles vão dizer a mesma coisa. Ninguém foi chamado, ninguém foi eleito, ninguém foi salvo por Deus para viver sem propósito, para viver aleatoriamente. Não, nós temos um propósito. Pregar o evangelho, viver vida santa, proclamar o nome de Deus, a santidade de Deus, o amor de Deus, fazer as pessoas conhecer quem é Jesus. Essa responsabilidade de participar ativamente dessa missão envolve levar as boas novas de salvação a todas as nações, reunindo todos os eleitos em Cristo. Falamos sobre isso hoje lá na nossa igreja, que a missão de Deus é ter um reino com súditos de todas as nações, que vivam em fidelidade, que vivam em harmonia, amor, submissão a Ele. E é nossa responsabilidade, levando em consideração todos os mandamentos de proclamação do Evangelho, inclusive de 2 Coríntios 5 e 18, que nós temos o ministério da reconciliação e Deus nos usa para dizer às pessoas: arrependam dos seus pecados e façam parte do reino de Deus. Visto que participamos dessa missão, a eleição nos coloca no centro do plano redentor de Deus,
que visa a reconciliação de todas as coisas por meio de Cristo, né? 2 Coríntios 5,18, né? Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Acredito que esse texto é um dos textos que mais esclarece essa questão do nosso chamado, né? Nós somos eleitos, nós somos salvos, nós somos reconciliados, seja qual for a nomenclatura que você usar, mas isso aconteceu para que nós pudéssemos fazer a obra de Deus. Por consequência, a igreja, como povo eleito, é chamada a ser luz para as nações, refletindo o caráter de Deus e proclamando a salvação. Lembra que nós falamos lá no início de Israel, que Israel foi colocado em Canaã como um luzeiro. Israel foi colocado em Canaã como uma cidade iluminada no topo de uma montanha, para que todos que olhassem vissem ela. Mas Israel preferiu mergulhar na escuridão e parecer mais com os inimigos do que com Deus. Mas nós não devemos cometer esse erro. Nós precisamos reluzir neste mundo, porque somos salvos em Cristo Jesus. Assim, nossa missão é levar a mensagem de Jesus aos confins da terra, cumprindo o propósito divino para a humanidade. É um propósito, não é uma coisa aleatória, não é invenção humana. A eleição e o chamado para viver em santidade. Isso é muito importante. A eleição que Deus faz é o fundamento para a santidade, pois somos chamados para viver de maneira santa, assim como Ele é santo, né? Já falei sobre isso agora há pouco. Pode perguntar um arminiano, pode perguntar um calvinista, nenhum deles vão admitir a ideia de que alguém que foi eleito, chamado, salvo, ou seja lá qual é a nomenclatura, foi chamado para viver em pecado. Ah, Melk, mas por que está falando isso? Isso é óbvio. Não, não é tão óbvio assim não. Tem gente que diz, eu sou predestinado, eu fui eleito por Deus e sou predestinado, então eu posso viver no pecado tanto que for. Ninguém que é eleito para viver no pecado. Seja qual é a mecânica que você compreenda, se é a mecânica calvinista ou arminiana, os dois têm a mesma ideia. Quem foi eleito, foi eleito para viver em santidade. A santificação é um processo contínuo, operado pelo Espírito Santo, que nos capacita a crescer em pureza e em obediência. Então nós somos chamados para sermos santos, puros e para vivermos em obediência. Em síntese, a eleição nos dá a capacidade de viver uma vida transformada, marcada pela conformidade à imagem de Cristo, refletindo o seu caráter em nossas ações, né? A eleição, nós somos eleitos para sermos como Cristo, para sermos parecidos com Cristo, para amar a Cristo e para sermos obedientes a Ele. E esse processo não é instantâneo, mas envolve uma entrega diária ao Espírito que nos guia e nos molda, né? A salvação, a gente costuma dizer que a salvação ela tem 3 aspectos, né? Que é o passado, presente e futuro. O passado é o estado de salvo porque confessou em Cristo, né? O ato da eleição ou da redenção, né? da regeneração, da justificação, que é uma coisa que acontece uma vez só, né? Mas tem a santificação, que é um processo, que é o processo de aperfeiçoamento, de limpeza, de purificação, e o processo, o momento final da salvação, que é o momento da glorificação. Então, quando nós falamos de eleição e falamos de salvação, nós vemos esses aspectos. E nós somos chamados, fomos eleitos para viver uma vida santa, e a santificação ela é um processo. Por isso que as coisas nem sempre acontecem no tempo que às vezes a gente pensa que acontece. Em Cristo somos eleitos para viver em santidade, como um reflexo da sua obra em nós. A eleição e o chamado para o serviço no reino de Deus. A eleição é, acima de tudo, um chamado para o serviço no reino de Deus. Fomos eleitos para viver aquilo que Deus quer que nós vivemos. Efésios 2:10, onde é dito que somos criados em Cristo para boas obras. Esse é um texto importante que o professor deve trabalhar com seus alunos. Tanto a perspectiva arminiana quanto calvinista vão defender a mesma coisa. Nós somos feituras de Deus em Cristo para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Isso significa que nenhum salvo é salvo para viver na ociosidade. Ou seja, ninguém é salvo para ficar sem fazer nada.
Fomos eleitos para participar ativamente da obra de Deus, seja no ministério, no ensino, na evangelização ou em qualquer outro campo de serviço, como indicado em Pedro, 1 Pedro 2,9, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Ou seja, nós fomos eleitos com propósito de salvação, de vida santa, de serviço ao reino. Essa disposição para servir é uma manifestação dessa eleição, pois sendo escolhidos somos chamados a viver não para nós mesmos, mas para cumprir o propósito de Deus. E esse é um ponto importante, que nós não fazemos o que fazemos para sermos salvos, mas por sermos salvos nós fazemos o que fazemos. Essa é a ideia, né? Por isso o texto nos diz, essa disposição para servir é uma manifestação da eleição. É um resultado da eleição ou da salvação. Não é que nós servimos para sermos eleitos ou para sermos salvos, mas o fato de termos sido eleitos, o fato de termos sido salvos, é que nós temos então essa predisposição ou essa disposição para o serviço no reino. Portanto, a verdadeira eleição nos leva a uma vida de serviço, refletindo a graça de Deus em todas as áreas da vida. Enfim, devemos ser diligentes em nossa entrega ao serviço de Deus, pois, como eleitos, estamos aqui para fazer a diferença no reino. Isso é muito importante para cada um de nós. Nós não fomos chamados para viver ociosos. Ninguém foi chamado para ficar apenas sentado no banco dizendo que não tem nenhum chamado, nenhum ministério, nenhum dom. Não, isso não é verdade, porque o chamado à salvação e o chamado à proclamação, ele é universal. Todos foram chamados para ser salvos. E todos salvos foram chamados à proclamação do Evangelho. Nossa conclusão. A salvação e a eleição, em última análise, são uma demonstração do amor imensurável de Deus por nós, como visto em sua escolha soberana em Cristo. A eleição bíblica está centrada na obra redentora de Cristo, que nos oferece a salvação por sua graça e sacrifício. Não somos apenas salvos, mas por meio da eleição somos chamados a viver uma vida de santidade, comprometidos com a evangelização e o serviço ao reino de Deus. Portanto, a eleição não é um fim em si mesmo, mas um convite para sermos instrumentos de transformação no mundo. Assim somos escolhidos para cumprir o propósito divino de proclamar o Evangelho e viver em conformidade com a sua vontade. Muito bem, chegamos ao final de mais um comentário. Que Deus em Cristo nos abençoe. Lembrando que na plataforma EBD em Foco, você tem tudo que precisa para ministrar uma aula de excelência na EBD. Ficamos por aqui, até a próxima. Paz e bem a todos.